tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da questão da emancipação feminina e da importância dessa emancipação. Seria importante nós, desde sempre, sermos educadas com esse objetivo, mesmo a gente sendo criança, jovem, porque quando um relacionamento começa, tudo é amor, amor, beijinho, beijinho, né? E depois, na hora de terminar, na maior parte das vezes, acaba ou muito mal, ou em briga, mal-estar entre as partes. Tem casos que chegam ao extremo de um feminicídio, né? De uma morte, ou o ex não aceita o término. A questão é... será que a mulher, ela está preparada para um depois? Não que ela vá plasmar isso, não que ela vai criar isso na vida dela, ficar tão preocupada e medrosa a ponto disso aí se tornar uma realidade. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando da mulher saber que se um dia esse casamento não der certo, quais as ações a serem tomadas, o que habitualmente deve ser feito, não no sentido de dever propriamente dito, mas assim, é indicado fazer, porque é importante a gente ter um roteiro nessas horas, é importante a gente saber para onde correr, é importante a gente saber passo a passo mesmo, né? Para onde eu vou, como eu vou lidar, o que eu preciso fazer. E todas nós temos que estar preparadas para isso. Primeira coisa que eu falo, o meu mestre Gasparetto dizia isso, e muita gente pode achar absurdo, mas eu concordo tanto, que é assim, o filho, ele é da mãe, mas o pai ajudou a fazer, ele é pai também, ele tem que pelo menos comparecer naquele direito dele. Eu concordo plenamente, concordo totalmente. E graças a Deus a lei exige o mínimo, né? Exige o mínimo, que muitos não pagam, o mínimo exigido por lei, porque a lei não está pedindo um pai maravilhoso, todo solícito, que faça pelo filho, que pode ou que não pode. Não, a lei não pede isso, ela pede o básico. E o homem que não preenche os quesitos vai preso, né? A gente sabe disso. Então a lei, nesse particular, é muito rigorosa. Acontece que o que eu vejo na prática é muito homem se esquivando e que na hora da separação utiliza todos os meios para atingir a ex. Às vezes a ameaça de retirar a guarda, às vezes é a ameaça de não pagar a pensão, às vezes são ameaças de morte mesmo, falar que se ela se separar vai acabar com a vida dela, a ameaça de tirar ela da casa. Tem tantas formas de prejuízo nessas relações quando terminam, e é importante a gente encarar isso tudo, não para a gente não fazê-lo, né? Porque se está infeliz, se já não dá mais, não é para continuar junto. Acontece que a gente precisa saber o passo a passo, porque muitas vezes a gente pode estar sozinha, pode ser que a família não consiga colaborar. E para onde a gente corre? E o que a gente precisa fazer nesses casos? Se a gente é ameaçada, isso é uma violência. Muitas vezes a mulher, quando sai de um relacionamento tóxico, ela nem se toca de que aquilo é uma grande violência que é feito com ela há anos, e aquilo ficou naturalizado, estruturado, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E não é. É aos poucos, com anos assim, às vezes de separação, que ela vai entender o quanto ela sofria e ela nem percebia, porque ela naturalizou tudo aquilo. Então, assim, em primeiro lugar, antes de se relacionar, é preciso estar muito bem consigo mesma, né? Ter uma autoestima inabalável, no sentido de fechar consigo mesma e não abrir. Não querer ser diferente para agradar, não querer ser outra pessoa para se encaixar, tentar se adaptar para o outro gostar mais, tudo isso, né? Tentar ser o outro, se adaptar para o outro gostar mais, é o fim da picada.
Ai, quem sabe eu fico um pouco diferente e ele goste de mim e me queira melhor, me trate melhor. Isso aí é uma falácia, pelo amor de Deus. É uma falácia, não caia nesse engodo. Ou a pessoa gosta de você e te respeita do início ao fim, ou ela não gosta e ela vai ser desrespeitadora e enfim, tá? Então, o que eu falo? Não adianta querer curar o homem, não adianta querer que o homem mude. Ou você gosta dele do jeitinho que ele é assim, ou a fila anda, né? Procura outro que você consiga realmente ter uma ligação mais saudável. Porque realmente você não vai mudar ninguém. Nem amando, nem com o seu grande amor. Não existe isso. Quem muda é a própria pessoa se ela acha interessante, se for conveniente para ela. Do contrário, ela não vai mudar. Se eu chegar para você e falar que você precisa mudar um monte de coisa, você vai ficar ofendida comigo, ou ofendido. Então, não é uma questão de você querer dar conselho ou ele mudar porque ele te ama, não. Se ele acha que vale a pena manter um relacionamento, que ele está muito bem assim, que ele acha que vale a pena realmente mudar, ele muda. Senão, ele não vai mudar. Então, não perca muito tempo, uma vida, achando que a pessoa realmente vai mudar. Ela não vai. Escolha melhor. Nem que demore um pouco mais, mas escolha um pouquinho melhor. Tenta enxergar além da paixão, né? Tenta conhecer os pontos mesmo, porque às vezes na paixão a gente fica cega, não quer enxergar. Mas começa a ver os pontos realmente, se bate, se realmente essa pessoa vai ser um companheiro respeitador, como que ele lida com a raiva, como é a reação dessa pessoa, como que ele reage quando ele leva uma negativa de um pai, de uma mãe, de alguém. E aí, o que eu falo sempre, uma vez você conhecendo, veja de cara já, o quanto antes, se vale a pena ou não. Quanto mais demora, pior. Quanto mais demora, mais você fica enrolado. E aí a gente também vê a questão, não só da escolha, mas dessa autovalorização, dessa autoestima estar bem em dia, a ponto de nada abalar. Então, não se colocar menos. Não querer, então, se adaptar e não se colocar menos. Não se anular e ser sempre do jeito do outro. Isso não vira, não funciona. Não funciona. Simplesmente, simples assim, não funciona. E é o primeiro sinal de agressão, de violência. Começa a pesquisar o que é violência e agressão se você se sente mal com o seu parceiro ou com a sua parceira. Porque muitas vezes aquilo é uma violência e você nem sabe. Uma violência velada. Às vezes eles são muito discretos e a violência é conta-gotas. Então é preciso ter olhos para ver tudo isso aí e peneirar e verificar e ver se vale a pena mesmo. A independência financeira é fundamental. Se eu pudesse dar um conselho para todas as mulheres, por favor, sejam independentes. Porque uma vez você é dependente financeiramente, logo que vem o filho, acabou. Em nome do filho, você acaba tendo que se submeter, às vezes, a coisas horrorosas. Porque se você não tiver aquela opção, você não tem como sair com uma mão na frente e outra atrás cuidando de filho. Então, pense nessa parte. Jamais deixe a sua independência na mão de um homem. Jamais. Você precisa estar inteira, em todos os sentidos. Materialmente, psiquicamente, espiritualmente. E quando precisar, se houver realmente alguma agressão, alguma violência, procurar os locais no que podem te ajudar. Né? Procurar um CRAS mais perto da sua casa, que é da assistência social, que ela pode orientar você onde ir, o que procurar. Procurar a defensoria pública se você não tem condições financeiras e procurar um advogado quando você tiver, para ver toda a questão dos seus direitos e direitos se você tiver do seu filho, da sua filha. E, acima de tudo, preservar a sua integridade e a sua saúde. Né? Se você sofrer ameaça, é preciso sim fazer boletim de ocorrência, é preciso sim utilizar aquele botão do pânico nas cidades que possuem esse botão. Se a pessoa se aproximar, você aperta ele, vem toda a polícia, vem todo mundo em cima. Esse homem é retido, ele vai para a cadeia. Se ele chegar a tantos metros de você e você apertar o botão do pânico, houver necessidade, ele também vai ser preso.
Não dá mole. Uma vez você, com essa estrutura, jamais chegue perto, ou se arrependa, ou dê outra chance, porque para chegar nesse ponto, o cara não mereceu e não vai ser depois, jurando que vai merecer, que ele vai mudar. E acima de tudo, tenha uma parceria eterna, uma parceria indivisível, uma parceria profundamente forte com você mesma, que aí sim, ouvindo a sua bússola interna, você vai saber os passos a dar, isso é o principal. Você vai saber quem procurar, você vai saber como agir. E nunca se separe dela, né? Fique junto com ela para sempre. Um beijo para todas, para todos e até a próxima.